Bom dia e a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Quero estar trazendo a mensagem aqui em nome de Jesus, que possa falar com a minha e a tua vida, uma palavra de fortalecimento, a palavra que vem te abençoar, aleluias, e te animar em meio a tudo que você esteja passando na tua vida. Eu creio que Deus vai mudar essa situação hoje, porque Deus é contigo, amém? Vamos lá, Mateus capítulo 5, seu versículo 10, 11 e 12, diz assim: se inscreva no canal e dá um like, e se puder compartilhe, em nome de Jesus, Deus vai te recompensar. Diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 12 para terminar: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então a palavra aqui vem nos dizer referente à perseguição, à mentira, à calúnia, por causa, aleluias, do Evangelho. Aleluias. Eu não sei o que você está passando na tua vida, homem e mulher, mas essa palavra aqui Deus tocou em meu coração nesta manhã para mencionar, para falar contigo e também para falar comigo, para Deus nos confortar. O que nos conforta é a palavra de Deus, o que anima a nós é a palavra de Deus. Então Deus, Ele tem visto tudo o que você tem passado, aleluia, as aflições, as angústias, as tribulações, as perseguições, as tempestades, mas eu quero te dizer que tudo tem um fim na nossa vida. Deus não quer que você passe por esse momento difícil que está passando, que você vai ficar assim pro resto da vida. Muitos olham para você agora e acham que você vai permanecer nessa situação para sempre. Não vai. Não vai, porque Deus é contigo, homem e mulher. Aleluias. Deus, Ele vai mudar a sua história. Deus vai mudar o teu cativeiro. Jesus está dizendo aí que bem-aventurados, né? Que grande é o nosso galardão daqueles que nos perseguem. Deus vai nos dar o galardão. É Deus que nos dá o galardão, não é o galardão do homem. Ser reconhecido é bom, mas ali quando nós somos reconhecidos, né? Quando nós recebemos status e somos reconhecidos pelo homem, nós já recebemos o galardão do homem aqui da terra. Mas é melhor o que nós receber o galardão de Deus, que é lá no céu. E eu creio na minha salvação, você tem que crer na sua salvação. Então Jesus aqui está falando que bem-aventurados sois, né? Nós que sofremos tudo isso, por amor do Evangelho, por amor de nome de Cristo. Então ali nós podemos ver que homens, né, que Deus tinha uma grande obra, homens que Deus tinha planos, projetos, promessa para se realizar, foram perseguidos sem causa, sem motivo algum. Se você está sendo perseguido, homem e mulher, se você está sendo odiado pelas pessoas sem motivo algum, às vezes você chega num lugar e incomoda, né, a tua presença, as pessoas, não todos, mas pessoas se conseguem ver no olhar que incomoda, pessoas te invejam, tentam tirar a sua atenção, o seu foco com Jesus. Aleluia, por onde você passa, tá entendendo? Pessoas te odeiam, até mesmo sem causa, é porque tem algo por trás disso. E é promessa. Pessoas que nasceram para fazer diferença, para ser líderes, para ser até mesmo, glórias a Deus, brilhar na terra com as obras de Deus, vai incomodar o diabo. Assim foi com Jó. Jó não fez nada para Satanás, mas incomodava, aleluia, a forma de viver de Jó incomodava Satanás. Satanás ficava 24/48 só observando Jó. Mas Deus cuidava de Jó, Deus estava no controle de tudo. E Jó não fez nada para o diabo, e o diabo ali massacrou ele, peneirou ele, cirandou ali como, né, peneira o trigo. Mas Deus sabia o que poderia suportar Jó e deixou. Só não podia tocar na alma de Jó. Eu não sei o que você está passando, minha mulher, mas Deus sabe a sua estrutura, que você tá, aonde você pode suportar. E está chegando o fim, isso daí é só uma preparação. É porque Deus tem plano, tem projeto. O diabo não vai perseguir ninguém, a não ser uma pessoa que Deus tem plano, tem projeto, tem uma obra na terra. Tem um chamado na tua vida, por isso está passando por tudo isso, você não consegue entender hoje. Está entendendo? Não está conseguindo entender hoje, é porque Deus, aleluia, Ele tem um projeto na tua vida de fazer a diferença aqui na terra. A Bíblia diz que quem está no mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Quem está no mundo
O diabo não vai perseguir não, porque a pessoa já está no mundo, está na prática do mundo, está na prática do pecado, infelizmente. Se a pessoa está no mundo, ela não aceitou Jesus, ela está no pecado. Não tem esse que, se Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer, e a Bíblia fala que aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós pecamos, nós somos evangélicos, nós pecamos, por isso tem que pedir perdão a cada dia e apartar do pecado. Agora imagine quem está no mundo. Eu já fui do mundo, já bebia, cheirava cocaína, fumava cigarro, fazia parte da criminalidade, e hoje estou aqui no caminho de Deus. Está entendendo? Conversão, Deus quer que a pessoa se converta dos maus caminhos e sirva a Deus. Olha o que fala, uma mensagem ontem que eu ouvi e falou muito comigo. Meu irmão em Cristo pregou essa mensagem ontem. Aleluias. Diz assim, João capítulo 7, versículo 3. Aleluias. Glórias a Deus. Não foi esse versículo não. Capítulo 13, versículo 7. João 13, 7 diz assim: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes, tu agora, mas tu o saberás depois. Então, o que Deus faz na nossa vida nós não entendemos, mas vai entender depois. O que Jó estava entendendo naquele momento, que Satanás estava perseguindo ele, nós não conseguimos entender tanta perseguição, tantas pessoas nos odiar, não querer ver o nosso mal sem nós fazer nada. É porque você está incomodando o diabo. É ruim se tivesse tudo, vamos dizer, palavreado do mundo aí, tudo no sussu, né? Tá sussu. Tá tranquilo. Pior se tivesse assim, mas quando tá vindo a adversidade, as perseguições, os problemas, e você está obedecendo a Deus, é porque tem algo que Deus vai fazer na tua vida, é só preparação. É porque você tem chamado, homem e mulher. Jesus, ele não foi reconhecido nem por seus irmãos. Seus irmãos tiveram incredulidade por Jesus. Sua própria parentela, Jesus fala. E Jesus fala também, aí fala no livro de João, né? Aleluias. E também vem falar também, aleluias, no livro de Marcos, se eu não me engano, capítulo 6, versículo 4, que o profeta ele não é reconhecido na sua própria, o profeta ele não é reconhecido na sua própria parentela, sua própria nação, tá entendendo? No seu próprio lar, na sua própria cidade, não é reconhecido. Não é reconhecido, não é honrado. Tá entendendo? É o que Jesus fala. Não é reconhecido na sua própria pátria, sua própria parentela. Seus irmãos tinham incredulidade de Jesus. Então se alegra pelo que você está passando, tudo isso. Porque grande é o galardão de Deus na tua vida. E as obras que Deus tem na tua vida aqui na terra, não acabou ainda, nem começou ainda. Deus quer que você agora suporte esse processo. Não é fácil. Não é fácil. Nós podemos ver no livro de 2 Samuel, capítulo 15, vem falar que Davi, aleluia, ele foi muito invejado por teu filho Absalão. Morava na mesma casa, no mesmo palácio. Está entendendo? E ali Absalão, ele invejou a obra de Davi, seu pai. Invejou. Queria tomar posse do reinado do seu pai Davi. O que dá para entender nessa mensagem é que ele estava invejando Davi. E estava colocando o povo contra Davi. Para Davi perder o reinado. Para o povo, eu creio que eu pude entender, o povo pediu um novo rei. Dizendo que Davi não estava capacitado, aleluias, para estar no reinado. O que eu pude entender nesse capítulo 15 de 2 Samuel. Porque Absalão ficava à porta do palácio, todas as pessoas que iam conversar com o rei Davi, ele pegava, abraçava as pessoas, beijava as pessoas e falava que não tinha ninguém, não tinha um representante do rei para ajudar aquelas pessoas. Então ele estava cativando o povo, ele ficava à porta do palácio, manipulando, colocando o povo contra o rei Davi, contra o rei de Israel. E querendo dizer para o povo, que eu pude entender, que Davi não estava capacitado, que Davi não estava conduzindo a obra direito, que Davi, aleluia, não estava administrando a obra de Deus direito, estava fazendo uma manipulação, fazendo uma lavagem, vamos dizer, cerebral na mente das pessoas, e estava cativando as pessoas vinha, abraçava, beijava, e falava se ele fosse o rei de Israel, ele ia atender todas as causas das pessoas.
estava querendo, tá vendo? Ele falou, se ele fosse o rei, se ele estivesse no reinado, ele ia ajudar as pessoas, ia resolver o problema, a causa das pessoas, porque o juiz ele tinha essa missão de resolver os problemas, de fazer justiça às causas das pessoas. Então, o que eu pude entender é que Absalão, o próprio filho de Davi, estava colocando o povo contra o rei. O povo perdeu o reinado, mas o que é teu, ninguém vai impedir. O diabo não vai impedir as obras que Deus tem na tua vida. Nada vai impedir o que Deus tem na tua vida. O que é teu, e ponto final. Absalão estava invejando. E aí ele conspirou contra Davi, contra seu pai. Davi chegou ao ponto, até mesmo sabendo a conspiração no coração de teu filho, por causa da inveja, por causa da manipulação, das mentiras. Ele teve que sair, ele teve que fugir. Pegou toda a sua família, pegou seus criados, pegou as pessoas ali, deixou apenas 10 concubinas para cuidar do palácio. Porque ele sabia, a Bíblia fala, apartai-vos da aparência do mal, né? Não é isso? Não tentará teu Deus, na verdade a Bíblia fala isso, é que Davi fazia. Porque sabia que Davi ele foi muito sábio. Davi foi um homem sábio. Não quer dizer que Davi estava com medo de seu filho, mas ele foi sábio para evitar briga, evitar confusão, mortes. Ele fugiu, ele saiu do palácio. Tá entendendo? Para evitar tudo isso. Foi sábio, nós temos que ser sábios. Quando não quer, dois não brigam, não é verdade? Então ali Absalão ficou lá. E ali querendo tomar o reinado do seu pai, Davi. Tá entendendo? Invejou. Meu Deus, conspirou contra o seu próprio pai, por causa da inveja. E ainda mais ali para se fortalecer, se ajuntou quem? Aitofel. Onde fala em Salmos capítulo 55. Salmo de número 55. Não é capítulo, é números. Salmos. A partir do capítulo 50, número 55. E ali Aitofel fala de um homem, né? Traidor. Esse traidor que nos menciona a Bíblia foi Aitofel, pai de Betseba. No caso, Aitofel, avô de Betseba. Tá entendendo? Que era pai de Aliã, se não me engano. Que esse Aliã era pai de Betseba. Então Aitofel era avô de Betseba. Homem que se levantou, se uniu, se juntaram forças, né? Meu Deus, você vê, mora na mesma casa, Aitofel. E foi traidor também, sabe? Se uniu com... Então pode se unir, pode fazer o que quiser para querer te derrubar, para querer te destruir, para querer ver seu mal, sua queda, para querer parar as obras de Deus na tua vida, mas não vai conseguir. A Bíblia fala que maior que está conosco do que estão com eles, quem está conosco é Deus. Deus está conosco, não adianta se levantar ao inferno para querer barrar as obras de Deus na tua vida e não vai conseguir. Deus tem obra na tua vida, minha mulher. Então Deus quer aqui falar para você agora, suporte essa pressão que vai acabar, vai ter fim, tudo tem começo, meio e fim. E esse processo está acabando, Deus apenas está te qualificando. Pessoas falam nós de louco, na verdade, está buscando a Deus. Jesus foi chamado de louco. Foi chamado de... Quando Jesus curou, aleluias, né? O mudo, que tinha demônios, né? Demônios. Tinha um demônio que não fazia aquele homem falar. Ele era mudo porque tinha um demônio. Jesus foi lá, aleluias, expulsou esse demônio de mudo da vida desse homem. Esse homem começou a falar. Aleluias. E aqueles homens ali, os fariseus, vendo aquilo, dizendo que Jesus estava expulsando o demônio por Beelzebu, por diabo, né, pelo Satanás. É isso que acontece quando nós fazemos a obra de Deus, estamos na obediência. O diabo ele vai querer sempre achar uma para querer nos ofender, falar mal de nós, nos perseguir sem causa. Usa pessoas, ferramentas do diabo, infelizmente. Mas a Bíblia fala que tudo que planta colhe. Deixam te perseguir, deixam te falar de louco, deixam te caluniar, falsa acusação. Deixa, Deus está no controle de tudo. Desse processo, é difícil, mas você vai suportar, porque Deus não vai colocar um fardo para nós carregar, que nós não possamos carregar. Se você está passando até hoje isso daí, de estar suportando, é porque Deus sabe a sua resistência, minha mulher. Suporta só mais um pouquinho, que é um aprendizado. O que Deus faz hoje você não entende hoje, mas amanhã você vai entender.
Como eu acabei de ler agora, João 13:7. Falou muito comigo ontem, o irmão pregou na igreja ontem, no ministério que eu congrego. Tá entendendo? Palavra boa, maravilhosa. Uma palavra que falou muito comigo. Até me emocionei ali, porque tem situações que nós passamos na nossa vida que nós não merecemos. Mas hoje nós não entendemos o que acontece. Mas amanhã nós vamos entender. Ana foi perseguida dentro da sua própria casa. Tá entendendo? Por Penina. Mas qual foi o fim? Milagre. Milagre na vida de Ana com ela. Ela não podia ter filho, era estéril. Ela não podia ter filho, não podia gerar filho, porque a madre dela era fechada. Mas operando Deus, quem impedirá? Ela persistiu em oração, ela suportou o processo, tanta perseguição dos seus vizinhos, vergonha e tudo. A mulher que não podia ter filho era humilhada, era envergonhada. Que não poderia dar um filho para o seu marido. Mas Deus acabou com tudo aquilo. Por isso que eu falo, tudo que tem começo, meio e fim, só apenas suporte esse processo. A Ana suportou. E o fim dela foi o quê? O capítulo 1 só foi de tristeza, decepção, perseguição. Mas no capítulo 2, de 1 Samuel, aleluias, Ana cantou o hino da vitória. Ela, no cântico de Ana, fala que Deus faz a Esther ter 7 filhos. Então ela teve 7 filhos, mas a Bíblia fala nitidamente que ela teve 2 filhos homens e 3 filhos e 2 filhas. O profeta Samuel fala que ela teve 3 filhos e 2 filhas. É isso que Deus faz. Mas no cântico fala que Deus faz a Esther ter 7 filhos. No cântico fala 7, mas na mensagem fala 5 filhos. Que Ana teve 5 filhos. É isso que Deus faz. Aguenta o processo, suporta. Essa pressão do diabo vai passar, vai acabar. Vai chegar dia de alegria, está chegando dia de alegria, de mudança na tua vida. Se está sendo perseguido, caluniado, se o diabo está bagunçando a sua vida, porque tem aleluias, é porque tem aleluias. Tem algo por trás disso. Tem promessa, tem milagre, tem realização, apenas suporte. A pessoa desiste nesse momento do processo, achando que não vai conseguir, mas consegue. Aguenta o processo, homem e mulher. Aguenta. Deus vai fazer novidade na tua vida e ninguém vai impedir. Aguenta esse processo. Ana suportou aproximadamente, vou falar que é 25 anos. Pra você aguentar isso daí, mas está no final, estou dizendo. É uns exemplos da Bíblia. A Ana ficou mais ou menos de 20 a 25 anos orando a Deus e aguentando aquela humilhação, toda aquela vergonha, e ela sem entender nada. Mas Deus, eu sirvo ao Senhor há tanto tempo, há tantos anos, e tanta injustiça na minha vida, tanta desgraça. Mas ela não desistiu, ela perseverou, ela continuou. Qual que foi o fim de Ana? Da perseverança, da confiança em Deus. O milagre aconteceu. No cântico fala que ela teve 7 filhos, mas na mensagem fala que ela teve 5 filhos, fora Samuel. Eu acredito, fora Samuel. Ou com Samuel também, aleluias. Teve filhos, você não podia ter nenhum. Você vai gerar milagre. Você vai gerar milagres. Deus vai fazer gerar milagre na tua vida pela sua fé e confiança e perseverança. Persevera. Ninguém vai entender o que Deus vai fazer na tua vida. Hoje você pode ser desprezado, desprezada, rejeitado como Jesus foi rejeitado. Foi chamado como louco. Os escribas falou que Jesus estava fora de si. Está fora de si. Uma mensagem que diz que os escribas são os escrivãos, historiadores, eu acredito, via as situações, escreviam, faziam livros, escrivãos. E ali eles sempre viam Jesus fazer as obras e escreviam o que Jesus fazia. Eles andavam perseguindo Jesus, vão dizer escribas, fariseus, uns para acusar, outros para escrever o que Jesus fazia, muitos milagres. E ali os escribas viam Jesus trabalhando, fazendo a obra. E naquele momento ali, numa passagem da Bíblia, fala que Jesus estava fora de si. Estava dizendo que Jesus estava louco. Quantos falam eu e você de louco por aí? Somos crentes, evangélicos. Ah, o Alan ficou louco agora, está servindo a Deus. Ah, fulano de tal está louco agora, está louco. Deixa eu falar, o importante é a nossa salvação. O importante para mim é a minha salvação. Eu não quero perder minha salvação por nada. Está entendendo? A porta é estreita, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Já falei uma vez aqui que, aleluias,
Meu Deus! Deus me mostrou no meio de 23 irmãos, mais ou menos. E Deus falou comigo que apenas daqueles 23 irmãos, 7 ia ser salvo. Deus me mostrou no lugar na hora que falou 7, né? O número da perfeição para Deus. Que a Bíblia relata, né? Apenas 7, eu falei que a porta é estreita. Apenas 7. No momento eu fiquei alegre, no momento eu fiquei triste. Por quê? Porque eu queria que todos fossem salvos, né? Mas Deus não falou o nome. Quem era que vai ser salvo? Se era eu, que era... Não falou 7. De 23 irmãos, apenas 7 na época. Eu não falei para ninguém. Fiquei anos sem falar isso para ninguém, só para mim, Deus. Depois que eu falei, depois de anos, que eu tinha saído daquele lugar e comecei a pregar para o meu parente ali, meus parentes. Aí eu falei da porta estreita, eu cheguei nesse assunto. Que Deus tinha mostrado, apenas 7 de 23 ia ser salvo. Você vê que a porta é estreita. Aleluias. Então quer dizer o quê? Que, vamos dizer que de 1 bilhão de pessoas, apenas 333 mil pessoas, de 1 bilhão, 333 milhões de pessoas serão salvas. Só fazer a conta. Um exemplo, não estou falando isso, mas um exemplo do que Deus me mostrou, falou para mim, de aqueles 23 irmãos, apenas 7 seriam salvos. Agora faz a conta. Aproximadamente 300, vamos colocar de 1 milhão, 340 pessoas, vamos dizer. 40 mil, né, pessoas de 1 milhão vai ser salva. Só fazer a conta aí nas porcentagens. Quanto não dá de 23, apenas 7 serão salvos. É um exemplo, não estou falando que vai ser. Deus é que sabe, Deus que vai julgar a nação. Mas o que eu pude entender é isso, que a porta é estreita, não é todo mundo vai ser salvo. Não é todo mundo que diz Senhor, Senhor que vai ser salvo. Não é todo mundo que está na igreja que vai ser salvo, não. O julgamento vai começar pela igreja, vai começar por mim. E se eu não tiver escrito meu nome no livro da vida, eu não vou ser salvo. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O que adianta eu pregar o evangelho e estar no pecado? E perder a salvação não adianta nada. O povo vai ser salvo e eu vou perder a salvação. Tem que apartar do pecado. Eu creio que eu vou chegar à perfeição. Eu creio que eu vou chegar à perfeição. Creia que você vai chegar na perfeição, minha mulher, obedecendo. Não importa a circunstância, perseguição, um momento difícil, vai passar. Davi foi perseguido porque tinha um grande chamado na vida dele, de rei. Tinha promessa na vida de Davi. Por isso que ele foi perseguido sem causa, até dentro da sua casa. Você acha que ele estava entendendo aquilo? Mas eu sou rei, por que está acontecendo isso comigo? Porque tinha promessa. O diabo está te perseguindo por quê? Porque você tem promessa. A luz incomoda as trevas. Está entendendo? Aleluias. Essa mensagem é forte para você que está vendo essa mensagem aí. Tanta perseguição, tanta injustiça. Deus vai fazer justiça. Está no finalzinho esse processo. Suporta. Aleluias. Davi foi perseguido dentro da sua casa, sem motivo algum. Ana foi perseguida, sem motivo algum. Depende disso que ela não podia ter filho, mas uma coisa não leva a outra. Ela não era merecedora de ser zombada, de ser perseguida por Penina e morar na mesma casa, não. Tá entendendo? É isso na minha, na tua vida. Somos perseguidos sem merecer, porque a luz que há em nós incomoda as trevas. Nós não conseguimos enxergar. As pessoas não conseguem enxergar. Tem pessoas que nem percebem que está até mesmo ali com aquela maldade no coração para te perseguir, te falar mal de você. Por quê? Porque o diabo põe aqui no coração dela e ela acha que é normal aquilo. Penina já estava achando normal perseguir Ana. Mas só Deus sabia o sofrimento de Ana. Mas aquele mal estava caindo por terra. Estava chegando ao fim. Quando ela teve seu primeiro filho, Samuel, já era, acabou. A perseguição acabou. Eu não sei o que está preso na tua vida. Eu não sei. Mas eu quero te dizer que essa perseguição vai acabar. Essa maldição vai acabar na tua vida. Sabe por que perseguiram Jesus? Porque Jesus tinha plano de vida. Jesus foi perseguido, chamado como louco. Não era reconhecido pelos seus irmãos, credulidade dos seus irmãos, dentro da sua própria casa. Os escribas chamavam Jesus de louco. Aí os fariseus vão lá e falam que Jesus era usado por Beelzebul. Expulsava demônios por causa do diabo, né? Que era usado pelo diabo, Deus, Jesus. Olha o que Jesus sofreu. Imagine nós, comedor de arroz e feijão. Às vezes nem arroz e feijão come, né? O mundo está cheio de fome aí. Vamos dizer, né? Imagine nós, miserável, que as pessoas, nós vale o que tem. Imagina. E o próprio Jesus foi perseguido, caluniado, cuspido, sofreu, chamado de louco, chamado de diabo, né? De Satanás. Se fala que Jesus era
usado por diabo, ele estava dizendo que Jesus era demônio, era diabo. E veio salvar nós, e não era reconhecido. Agora imagina nós, cheio de falha, de pecado. Meu Deus. É isso, mas suporte seu processo, homem. Suporte seu processo, mulher. Está chegando ao fim. Você vai ter uma recompensa em cima de tudo isso. E você vai ver, e todos vão ver o porquê você passou de tudo isso. Hoje você não esteja entendendo, mas amanhã você vai entender. Graças a Deus, Jesus, que eu passei por tudo aquilo. Só me fortaleceu, só me ajudou, Jesus, só me deu crescimento, é isso. Você não está entendendo, mas em cima disso você está tendo crescimento em si, você não está nem percebendo. E meio essas dores, as perseguições, as decepções, as aflições, as angústias, isso daí está gerando crescimento de você, dentro de você não está percebendo, as pessoas não percebem, sabe por quê? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e nem pode entender porque se discerne espiritualmente. Suporte seu processo, suporte. Deus vai te entregar algo, Ele está te preparando. Meu Deus. Se eu for te falar o que Deus mostrou para mim já que vai fazer na minha vida, tem pessoas que não entendem, vai falar que é minha mentira, que eu sou falso profeta, profeta de Baal. E quanto as promessas de Deus ainda não aconteceram na minha e na tua vida, que nós já falamos para as pessoas vão falar mais de mentiroso, de falso profeta, profeta de Baal. Mas é o tempo de Deus, não é nosso tempo. Eu já falei situações que Deus me mostrou. Eu sou um cara que eu falo muito, mas eu estou parando de falar o que Deus já me mostrou. Porque o diabo fica mais furioso, porque ele sabe realmente que Deus tem na minha e na tua vida, por isso que ele nos persegue sem causa, sem motivo. Para tentar impedir, mas não impede, operando Deus que impedirá. Então pessoas ouvem e acham que é no tempo nosso, no tempo dela, que ainda não aconteceu, aí começa a falar nós de mentiroso, de falso profeta, isso e daquilo. Aí quando as coisas vai acontecendo, vai queimando a língua, né? Quando as coisas vai acontecendo, o que Deus falou, o que nós profetizamos, as pessoas vai acontecendo, aí vai... Tem pessoas que fingem que esquecem, né? O que já aconteceu, que fingem que não viu. Deus já falou muito comigo para profetizar para as pessoas pela fé e aconteceu. E as pessoas, até algum momento, desacreditavam, mas quando começava a acontecer as coisas, como acontecer, já começa a ficar quieto. Finge que esquece. Por quê? Porque queima a língua, né? Deus não mente. E quem é profeta de Deus acontece. Eu nunca fui profeta de Baal, nunca fui mentiroso. O que o Deus manda falar acontece. Eu sou um homem zeloso. Eu posso ter meus erros, minhas falhas, eu posso ter pecado. Mas referente a Deus, a Jesus, eu tenho muita reverência a Deus. Eu tenho muito temor a Deus. Eu com Deus, só eu e Deus sabe. Pode falar o que quiser de mim. Pode me perseguir. Pode falar de falso profeta, de profeta de Baal, de mentiroso. Eu não ligo, não. A importância é que eu estou fazendo a vontade de Deus e nada vai impedir disso. Em meio às perseguições, em meio às falsidades, às traições, como Davi sofreu traição de Aitofel, se uniu, né, com Absalão, seu filho, aumentaram as forças, né, para querer derrubar Davi, mas quem derrubou Davi, sendo que era a obra de Deus? Quem tem a obra de Deus, ninguém derruba. Ninguém impede o que Deus tem na minha e na tua vida. O que é meu, o que é teu, homem e mulher. Só suporte esse processo. Aleluias. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração, para você suportar tudo. O que eu li? Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Medita de novo. Suporta. Tudo isso está acontecendo na tua vida porque tem uma obra a ser realizada, tem uma promessa na tua vida. Na vida de Ana teve promessa, foi Samuel que nasceu. Ela era estéril, podia ter filho, era impossível para o homem. Mas Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Ela teve Samuel. Samuel foi juiz, profeta e sacerdote de Israel. Olha só, que ele poderia ter um filho. Pela medicina, nunca uma mulher estéril vai ter filho. Agora ela vai lá, tem o primeiro filho, Samuel. E era juiz, foi profeta, o próprio que ungiu Davi, o rei Davi, aleluia, foi juiz, profeta e sacerdote de Israel. O milagre que Deus vai fazer na tua vida, em cima de tudo isso, todos vão ver, o país inteiro vai ver. Pode ter certeza, toma posse aí. Não se sinta inferior não a ninguém. Por isso que o diabo te persegue, faz isso tudo com você, Deus está permitindo, como fez na vida de Jó, porque o último estado de Jó foi melhor que o do primeiro.
Deus restituiu a vida de Jó. Deu tudo em dobro, porque ele confiou. Ele acreditou. Até sua esposa falou, Jó, abandona esse Deus e morre. Ele falou, não, mulher, você está falando como uma louca. Eu não vou abandonar meu Deus nunca. E ele perseverou e recebeu tudo em dobro. O que Deus quer de mim e de você é perseverança, confiança. Não desistir em meio a todos esses problemas. Tudo passa. Uma chuva não passa? Passa. Uma tempestade não passa? Passa. As tempestades que passaram de discípulo de Jesus, tudo passou, mas quem foi que repreendeu a tempestade? Aquela tempestade, a chuva, não foi Jesus? Foi Jesus. Então Jesus vai repreender hoje, agora, essa tempestade da tua vida e vai descender, cair por terra em nome de Jesus. Aí recebe que essa tempestade está chegando ao fim da tua vida, para se cumprir promessa. É só um aprendizado na tua vida que está passando, capacitação. Amanhã você vai entender. Você vai dar glória a Deus, você vai dar risada, vai, meu Deus, você vai estar com a vida feliz, alegre, com sua esposa, com sua família, com sua empresa, não sei. Você vai sorrir sozinho com a sua família. Mas, rapaz, tudo aquilo que eu passei, rapaz, parecia loucura, meu, parecia... Como que eu pude entender? Ninguém entendia, mas hoje, o que gerou tudo aquilo, o que está gerando hoje, glória de Deus. Tem a passagem bíblica que fala que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Tudo isso está passando, você está obedecendo, fazendo a obra de Deus, obedecendo, confiando. Tudo isso é para a glória de Deus, para as glórias de Deus. Então suporte esse processo, que Deus vai realizar tudo o que tem de prometido. Vai se cumprir, nada vai impedir. Quem é que pode impedir o agir de Deus na vida de quem é fiel? Ninguém. Então fica com essa mensagem aí, suporte as aflições, as perseguições, aqueles que te odeiam sem causa. Suporte a tudo isso. Seja como surdo e mudo, não fale nada, porque a Bíblia fala em Provérbios que o homem calado ele se torna sábio. O homem calado se torna sábio. Mesmo tolo, né? Calado se torna sábio. Não estou falando que você é tolo nem tola não, mas adquire mais sabedoria, aperfeiçoamento no silêncio. Deixa que Deus faça a justiça. Tá entendendo? Ana poderia pegar e, desculpa a expressão, arrebentar Penina. Imagina uma mulher cheia de ódio, que ela creio que estava, né? Mas ela guardou. Cheia de ódio, pegar uma mulher que todo dia oprimia, todo dia perseguia sem causa, sem motivo, imagina. E havia tantas pessoas brigar que acumulou ódio no corpo, da alma, e pegar uma pessoa e quase matar, cara. Toda ação tem uma reação, mas nós não temos que fazer isso daí não, temos que deixar na mão de Deus. Se Ana pegasse Penina, misericórdia, já era. Desculpa a expressão mais uma vez. Mas é isso, toda ação tem uma reação, mas nós temos que ser sábio, né? Porque a Bíblia fala, até o tolo calado se torna sábio. Tá entendendo? Então vamos ser sábio, deixa na mão de Deus. Em meio a tudo isso, que Deus vai fazer justiça e Deus vai te honrar. Em cima de tudo isso tem promessa na tua vida. Suporte o processo que está ao fim, amém? Fico com essa mensagem em nome de Jesus, obrigado pela atenção e até a próxima mensagem. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.